Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Formosa, que é dirigida pelo pastor Arnaud, um grande homem de Deus, que tem nos dado muita oportunidade de crescer na obra de Deus. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que me tem dado de poder crescer neste ministério e agradeço a pastora Loide e também o pastor Gideon Júnior pela oportunidade que nos tem dado. Hoje nós chegamos ao capítulo 26 do livro de Êxodo, e onde o Senhor dá ordens para a estruturação do tabernáculo, com suas cortinas, as suas paredes, os véus e toda a simbologia nele empregada. O tabernáculo foi projetado, irmãos, para ser facilmente desmontado. E depois de construído e inaugurado, os israelitas o conduziram por mais de 40 anos pelo deserto até que eles chegaram à terra prometida. Esse tabernáculo ele media 13 metros e meio de comprimento, 4 metros e meio de altura e 4 metros e meio de largura. Era dividido em duas partes, o lugar santo, de 9 metros de comprimento, e o santíssimo lugar, de 4 metros e meio de comprimento. Havia um véu que separava os dois locais, conforme Êxodo 26, 31 e 33, e o pátio onde ele seria montado mediria 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura. Nós falaremos do pátio no capítulo 27. E depois que Salomão construiu o templo em Jerusalém, esse tabernáculo foi levado da cidade de Gibeão e colocada no templo de Salomão, conforme lá 1 Reis 8:4 e 2 Crônicas 5:5. Aqui vemos no versículo 26 que Deus instruiu para que o tabernáculo fosse montado com 4 jogos de cortinas, sendo 10 cortinas de linho fino, 11 cortinas de pelo de cabra, uma cortina de peles de carneiro, tingida de vermelho, e uma cortina de pele de texugo. As cortinas e as coberturas usadas no tabernáculo aqui deveriam obedecer à seguinte ordem. As 10 primeiras deveriam ser postas diretamente sobre a estrutura de madeira do tabernáculo e comporiam o teto interno do tabernáculo. As 11 cortinas de pelo de cabra seriam colocadas sobre as 10 cortinas de linho fino. A cortina de pele de carneiro era posta sobre as 11 cortinas e, por fim, sobre esta viria uma cortina de couro de animais marinhos. No versículo 1, nós temos a seguinte ordenança: faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino. A primeira coisa mencionada é que deveria haver 10 cortinas. O linho fino fala da justiça de Cristo como nosso revestimento espiritual. Em Apocalipse 19:8, o linho se refere aos atos de justiça dos santos, que devem branquear as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As cortinas de linho fino eram 10. E 10 é o número dos 10 mandamentos e representa a aliança da lei. Isto era um prenúncio divino de que Cristo, aquele que seria o legítimo tabernáculo de Deus, seria o único capaz de cumprir toda a lei de Deus sem tropeçar em um só mandamento. No verso 1 ainda diz que no linho fino deveriam ser bordados e trabalhados com fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como nós já vimos aqui, o azul é a cor do céu e representa a Cristo como o segundo Adão, como aquele que viria do céu para expiar o pecado que se originou com Adão no Jardim do Éden. E é interessante notar, irmãos, que os filhos de Israel usavam um cordão nas bordas de suas vestimentas como uma constante lembrança dos mandamentos de Deus. O roxo é a cor da realeza e da majestade. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O roxo, portanto, é o resultado da mistura das cores azul e vermelha. E em Cristo nós encontramos a mistura da natureza humana e da natureza divina em uma só pessoa. Ele é tanto o Filho de Deus quanto o Filho do homem. O vermelho aqui é a cor do sangue que representa o sacrifício de Jesus para a redenção da humanidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a Bíblia narra que os filhos de Israel deveriam oferecer uma oferta de sangue pelos seus pecados com base no sacrifício de um animal que seria o substituto do povo.
Essas ofertas apontavam para a vinda do Cordeiro de Deus, e Cristo é o único e verdadeiro Cordeiro que seria sacrificado em prol do pecado. Verso 1 ainda diz que mande bordar nelas figuras de querubins. Em toda a extensão das cortinas do teto do tabernáculo eram bordadas figuras de querubins alados. Esses querubins deveriam ser bordados no linho, num trabalho bem delicado. Os estudiosos dizem que esses querubins, irmãos, nesse contexto, não representam nem anjos e nem seres humanos. Eles simbolizam a Cristo como a plenitude da divindade encarnada. Esse linho com os querubins bordados seriam colocados no alto do santuário como um teto. Como vimos na descrição do capítulo 25, quando falamos sobre o propiciatório de ouro, esses querubins aqui também possuíam asas. Temos aqui uma preciosa figura da sombra das asas do Altíssimo, quando o salmista disse no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. O salmista estaria se referindo aos querubins bordados nas cortinas de linho fino que estendiam as suas asas sobre todo o teto do santuário, onde os sacerdotes ministravam. O sacerdote, portanto, exercia, meus irmãos, todo o seu ministério debaixo da sombra das asas dos querubins, que era um símbolo da proteção divina aos seus filhos amados. Em Mateus capítulo 23, 37, Cristo exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus filhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. O versículo 2 fala das medidas e organização das cortinas. As medidas e significados das cortinas, dos prendedores de ouro e das laçadas da tenda carregam símbolos e tipos da glória de Cristo e das funções espirituais que ele exerce no interior da sua igreja, que é hoje o seu corpo santo. Todas as cortinas internas, irmãos, possuíam a mesma medida, que era de 28 côvados, medindo 12,60 metros de comprimento e 4 côvados de largura, o que hoje seria 1,80 m. Essas medidas exatas na Bíblia falam de igualdade, e em Cristo todos nós nos tornamos iguais, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. Deus não faz acepção de pessoas, e quando nos unimos em um só corpo, nós somos individualmente membros uns dos outros, mas coletivamente nós somos membros do corpo de Cristo. As cortinas eram costuradas em 2 conjuntos de 5 peças, para formar um total de 10 cortinas. Depois, deveriam ser agrupadas por 50 laçadas de tecido azul e presas com 50 prendedores de ouro que as uniam umas às outras. Aqui, laços e prendedores falam de união, de vínculo e de perfeita unidade. O ouro fala da glória de Deus, e todos nós que somos unidos em Cristo, irmãos, somos unidos pela glória de Deus. Cristo, na oração sacerdotal, em João 17,3, diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tenha amado, assim como também me amas. O salmista dizia no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos também aqui a figura do número 50, que é um número profético. A Bíblia diz que a cada 50 anos haveria o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas, dos crimes e da escravidão, conforme Êxodo 25, do 8 ao 12. Levítico. O número 50 também remonta aos dias contados após a morte e a ressurreição de Cristo, que culminaria no dia de Pentecostes, que é o dia do efetivo nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos. O número 50, portanto, irmãos, celebra a libertação de todos os pecados e simboliza o nascimento da igreja, que é o templo do Deus vivo, a morada de Deus em espírito. O versículo 7 diz: Faça também 11 cortinas de pele de cabra para servirem de cobertura para o tabernáculo. O comprimento dessas cortinas seria de 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Estas 11 cortinas de pelo de cabra eram 2 côvados maiores que as 10 cortinas internas de linho fino. Elas mediam, portanto, 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Essa cobertura era um tipo de segunda tenda de material mais resistente.
Seu tamanho era maior do que o das outras, para que fossem deixadas sobras de frente e de fundo, para que servisse como uma espécie de beiral para o tabernáculo. Essas cortinas aqui eram costuradas em 2 blocos, um bloco de 6 e outro bloco de 5, e depois todos unidos com 50 laçadas de tecido azul nas franjas dos 2 blocos e por 50 prendedores de ouro, de bronze, na verdade, e assim formavam uma só peça e eram colocadas sobre as 10 cortinas de linho fino. Diferente das 10 cortinas de linho que tinham 50 prendedores de ouro, essas cortinas de pelo de cabra possuíam 50 prendedores de bronze. E bronze, irmãos, fala do juízo e do sofrimento do Messias na cruz como nosso substituto, e os pelos de cabra falam dele como oferta pelo pecado. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nele todos nós nos tornássemos justiça de Deus. Romanos 8, 3 e 4 nos diz que o que era impossível à lei, visto que esta estava contaminada pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 14 diz: faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho para o tabernáculo e uma cobertura de pele de texugo. Então a próxima cobertura era feita de pele de carneiro, e o texto aqui, irmãos, nos fala expressamente que se trata de uma cobertura. As peles de carneiro deviam ser tingidas de vermelho. Vermelho é a cor do sacrifício de sangue e identifica a purificação do pecado. As peles de carneiro tingidas de vermelho era a cobertura central do tabernáculo, apontando para Cristo como a figura central da redenção da humanidade. Colossenses 1,14 nos diz que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, mediante o qual obtivemos a redenção dos nossos pecados. Essas peles tingidas de vermelho simbolizam o seu sacrifício e o seu sangue derramado para expiar a nossa culpa perante o Pai. Em 2 Coríntios 5,19, Paulo nos diz que através da morte expiatória de Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Ainda no verso 14, vemos que por cima desta cobertura viria uma cobertura de pele de texugo. Essa última cobertura, colocada sobre todas as outras estruturas, possuía um aspecto rudimentar e formava o telhado externo da tenda. Era feita de coberta de peles finas e era avistada por aqueles que passavam do lado de fora do tabernáculo. Elas não tinham muito valor comercial e eram usadas para cobrir as tendas dos peregrinos humildes e também dos beduínos que habitavam o deserto. Quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, não viam nele nenhuma beleza. Quem passava por fora via somente uma tenda de couro ressecada, empoeirada, sem atrativos e de aspecto rústico. Seu aspecto nos lembra a profecia lá de Isaías 53, verso 1 e 2, onde o profeta, irmãos, compara Cristo como a raiz de uma terra seca, que não tinha formosura, que olhando nós para ele, não havia beleza para que o desejássemos. Que contraste, né? Desta cobertura externa com a aparência interior do santuário. Por dentro, o santuário resplandecia com as luzes emanada do ouro das tábuas das paredes internas, e por cima da cabeça dos sacerdotes, as figuras dos querubins pareciam flutuar imersos à beleza do tom arroncheado do teto. Somente os sacerdotes tinham acesso à verdadeira beleza e podiam contemplar a sua verdadeira glória. Israel e os demais homens não tinham acesso ao interior da tenda, e a glória que se revelaria hoje estava oculta aos seus olhos. Pois a nós, que somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito, somos chamados para contemplar a glória de Cristo, representada nas estruturas do tabernáculo, porque nele nós alcançamos acesso pela fé em seu nome. Lá no dos versículos 15 ao versículo 30, irmãos, aqui nós encontramos as especificações das paredes do tabernáculo. A estrutura do tabernáculo era formada por 48 tábuas ou armações de madeira de acácia e revestidas de ouro puro. As 48 tábuas ficavam distribuídas, sendo 20 para o lado norte, 20 para o sul, 6 para o leste, 6 tábuas para os cantos, e formando um total de 48 tábuas.
elas recebiam os 4 jogos de cortina que eram colocadas sobre essa estrutura de madeira. Elas eram fixadas em 96 bases de prata e unidas por 5 travessões em cada um dos seus lados. A madeira de acácia aqui é uma madeira dura, que não apodrecia, não se corrompia, e se refere à humanidade incorruptível de Cristo e à nossa humanidade redimida. As tábuas do tabernáculo nem sempre haviam sido tábuas. Em seu estado natural eram árvores que deviam ser derrubadas, serradas, lapidadas, para remover as imperfeições e tudo o que haveria de impedir que chegassem a ser tábuas boas e lisas. Depois, seriam novamente levantadas, colocadas sobre bases de prata, o metal que simboliza a redenção. As bases de prata eram colocadas para que as tábuas não tivessem contato com o solo, irmãos. Da mesma maneira que a redenção de Cristo nos separa do contato com o mundo para vivermos em plena santidade em nossa caminhada rumo aos céus. Quando Deus nos encontrou, nós éramos assim, como um tronco duro, retorcido e crescendo em uma terra seca. Mas Cristo nos fez passar pela mesma experiência das tábuas lavradas, onde nossa natureza pecadora foi cortada, removida da antiga forma de viver no mundo e transformada em tábuas ou pedras vivas, lapidadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para serem usadas para a edificação da casa espiritual. Cada tábua devia ser mantida de pé, na posição vertical, deveria ser encaixada para que não houvesse brechas, formando uma única parede, e depois seriam travadas por 5 travessões de madeira de acácia. Em cada uma dessas tábuas eram colocadas argolas nas partes internas para atravessar os 4 varais em toda a sua extremidade. E assim, 4 varais a sustentavam por fora e um varal era atravessado no interior de cada uma delas por um furo feito em todas as partes para travá-las e mantê-las de pé. Assim, irmãos, como as tábuas eram sustentadas por 5 varais, sendo 4 por fora e 1 por dentro, a igreja também é sustentada pela força dos 4 evangelhos e pela regeneração do Espírito Santo no interior de cada crente. Do versículo 31 ao versículo 37, ao descrever a mobília do santuário, Deus estabelece a divisão do santuário, com o primeiro e o segundo véu. De dentro para fora havia o segundo véu, o véu do meio do tabernáculo, que separava o lugar santo do santíssimo lugar, né? E este véu era feito de linho fino trançado e bordado nas cores azul, roxo e vermelho e branco, as quais simbolizavam a natureza incorruptível, a cidadania celestial, a realeza e o sacrifício de Cristo. Neste véu havia figuras de querubins bordados, e esses querubins bordados serviam de aviso para que o pecador se afastasse do Santo dos Santos, para não contemplar diretamente a Arca da Aliança e ser punido com a sentença de morte. Através deste véu, o sacerdote entrava uma vez no ano na presença de Deus, diante da Arca da Aliança, para fazer expiação pelos pecados dos filhos de Israel. A travessia anual deste véu seria o caminho para o Santo dos Santos, símbolo do eterno e vivo caminho que Cristo percorreu até os céus, onde está a glória de Deus, para se oferecer por nós de uma vez por todas. Este véu era sustentado por colchetas de ouro e posto sobre 4 colunas de madeira de acácia. Essas colunas, símbolo dos 4 evangelhos, eram encaixadas em 4 bases de prata. Aqui entendemos, irmãos, que a madeira fala da humanidade perfeita, a prata da redenção na cruz e o ouro da glória de Cristo como Filho de Deus. Antes do véu que separava o Santo dos Santos, do santo lugar, havia o véu de entrada para o tabernáculo, que era tecido e bordado nas cores do segundo véu, mas sem as figuras de querubins que nele havia. Ele era conhecido então como a porta de entrada do tabernáculo, onde ficava o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Ele simboliza o acesso à era da igreja, a dispensação da graça e o santo lugar. A diferença entre este e o outro véu é que ele era pendurado em 5 colunas de madeira de acácia e era sustentado por 5 bases de bronze. A presença do bronze aqui novamente indica que o pecado do povo precisaria ser julgado no tempo da graça e que o juízo permaneceria sobre todos aqueles que se desviassem do santo mandamento e que não crescem na mensagem do evangelho. Já o véu que dividia o Santo dos Santos
simboliza a dispensação do céu, onde habita a glória de Deus, a Nova Jerusalém e o estágio final da nossa comunhão com o Senhor. Então, feitas aqui essas considerações do capítulo 26, me despeço dos irmãos com a paz do Senhor, aguardando os irmãos para que nós possamos estudar o capítulo 27 do livro de Êxodo. Deus vos abençoe em nome de Jesus.